Bom, olá a todos, pessoal. Estou aqui mais uma vez. Ahm, Já não me viu há algum tempo, não é? Tive o último episódio do podcast, o primeiro episódio do podcast Na Ponta da Língua. Se puderem, vejam aí, está aí no canal, pessoal. Estamos a preparar agora o segundo episódio. Ainda vai demorar um bocadinho porque temos uma ideia diferente, estamos a pensar em fazer uma coisa diferente, um cenário novo, né? Como tínhamos dito. Mas pronto, não vou dar muitos spoilers, depois vocês logo veem. Há de sair daqui a cerca de uma semana. Porque agora com as férias está assim um bocadinho mais complicado. Mas bom, hoje eu queria falar um bocadinho acerca do Mundial que vai haver este ano na América. Eu gostaria de deixar aqui um top 10 das seleções que eu acho que podem ganhar, por ordem. E é basicamente a minha opinião. Não sou nenhum analista desportivo, nem vejo todos os jogos destas seleções, obviamente. Não faço disto a minha vida. Mas é apenas a minha opinião. De um adepto que gosta bastante de futebol e que acompanha, obviamente, muito perto e que sempre que consegue tenta assistir aos jogos das seleções, não todos, mas porque isso é impossível para mim, mas o máximo possível. Bom, vou começar já muito rapidamente. Estou a olhar para ali porque eu tenho ali as minhas cábulas. E bom, em 10º lugar, que eu acho que é uma seleção que nos últimos anos tem sido muito incongruente. Eu tenho aqui a Holanda. Apesar de ter grandes nomes do futebol atual, é uma seleção que a mim pessoalmente decepciona-me bastante. Todos os torneios, pá, não sei, vão com grandes expectativas, tenho sempre grandes expectativas. Acho que é por causa dos grandes nomes que têm. Mas não sei se são problemas de balneário, não sei se são problemas de tática. É uma seleção que fica sempre muito aquém. Cai sempre muito cedo nas competições. E mesmo tendo nomes, pá, que são craques máximos, parece que nas alturas importantes eles não mostram dentro de campo. Por isso vou deixar a Holanda no meu 10º lugar. E agora, no meu 9º lugar, tenho uma seleção que vocês vão dizer, pá, isto é um bocado uma hot take, né? Uma opinião assim um bocadinho estranha, mas eu tenho em 9º lugar o Japão. Sim. Cada ano que passa eu vejo o Japão como uma seleção que vem mais forte. Pode não ter jogadores que são assim muito craques, não tem assim jogadores que sejam top 10 mundial, não tem nenhum, nem top 15 mundial. Mas é uma seleção que coletivamente vem trabalhando muito bem a nível, obviamente vou deixar aqui essa dica a nível humanitário também, é uma seleção que se calhar é a melhor. Temos visto as notícias de adeptos e tudo. É outra educação, é outra cultura, que mesmo os adeptos quando perdem tudo limpa o balneário. Sei que, o balneário não, o estádio. Sei que isso não tem nada a ver. Pode parecer que não tem nada a ver, mas acho que a cultura que eles têm muitas vezes faz com que, apesar de serem uma equipa com jogadores mais fracos, são muito mais conectados, e isso pode-nos ajudar a ter uma química muito melhor, a lutar mais pelo outro. E acho que isso muitas vezes ajuda-os, porque apesar de não serem tão fortes separados, à medida que os anos vêm passando, eu tenho sentido uma grande evolução nessa seleção. E é uma seleção que eu acho que se tem que ficar de olho. Muitas vezes tem surpreendido. Obviamente não vai ganhar os jogos todos, mas é capaz de ganhar contra um ou outro tubarão, por assim dizer. Em 8º lugar tenho a Bélgica, que ontem ganhou 5-2 à América. Obviamente que a América não é assim uma seleção, não é nada demais. Tem alguns jogadores que são interessantes, especialmente o Pulisic, mas não se compara, não dá para comparar a craques que a Bélgica tem. Um dos jogadores que eu acho que vai ser um grande destaque, se tiver com a cabeça bem, quer dizer, se tiver com a cabeça bem não, ele é muito inconsistente. Há jogos em que joga bastante bem, mas há jogos em que não aparece totalmente. Não é nenhum craque mundial. É um excelente jogador, mas ainda não chegou a craque. Não sei se vai chegar, mas é o Doku, o da finta de corpo, que é a finta de assinatura dele. E sim, mas acho que é uma seleção que tem dado bons frutos. Tem muitos bons jogadores, tem jogadores muito fortes. E é esperar para ver. Pelo que eu estive a ver, eles não jogaram com a equipa principal contra a América.
teve ali alguma mistura entre os jogadores mais jovens, alguns jogadores que muitas vezes pode-se dizer que são da B, por assim dizer, obviamente não são, mas muitas vezes que ficam no banco e não têm os minutos que um jogador titular teria. Mas acho que é uma seleção que pode surpreender. E é uma seleção definitivamente que temos que ter medo de se apanharmos aí numa fase eliminatória que pode fazer muitos estragos. E sim, especialmente com o Courtois na baliza. Eu não sei se ele vai jogar, não sei se ele está lesionado, acho que não. Eu posso estar só a falar porcaria, mas pá, falo por mim, especialmente eu a ver os jogos do Real Madrid na Champions. Não sei, o homem transforma-se. Uh, se for numa fase eliminatória vai ser muito complicado. Mas bom, em sétimo lugar tenho uma seleção, se calhar a maior surpresa até agora, tenho o Brasil em sétimo lugar. O Brasil que é penta, anda há vários anos à busca do Hexa, não é? Mas que ultimamente tem sido uma seleção muito estranha. Muito irregulares. Há jogos que parece que não apetece jogar, não sei. Uma grande instabilidade por parte de vários jogadores. Vinícius Júnior, especialmente no último jogo, não sei, parecia que estava a jogar distrital. E jogadores que jogam muito nos seus clubes e depois vão à seleção e parece que esquecem como é que jogam. O Rafinha tem mostrado um talento incrível no Barcelona e sinto que muitas vezes não tem transmitido isso para o Brasil, para a seleção do Brasil. O Endrick é outro que agora no Lyon parece que tem-se encontrado um bocadito mais, mas acho que não vai ter grandes minutos no Mundial, especialmente porque é o Ancelotti, o treinador, e o Ancelotti, quando estava no Real Madrid, já não dava muitos minutos ao Endrick, por isso não sei o porquê dele dar agora no Brasil. Mas é uma seleção que ultimamente tem vindo a descer de nível. O Neymar não foi convocado, mas isto agora é nos amigáveis. Muito provavelmente deve ser, né? Deixar um jogador do nível como o Neymar de fora, independentemente se ele está ainda a jogar no Brasil, se está acabado, por assim dizer, não é? Já não é o que foi um dia, mas acho que é uma escolha muito má deixá-lo de fora. É um jogador daqueles que pode mudar um jogo de uma hora para a outra. Mas são jogadores que têm vindo em declínio, né? Querendo ou não. No caso do Neymar, com as lesões, com a idade também já não ajuda. Já uma seleção pode estar mal e de uma hora para a outra pode vou querer jogar futebol com alegria, né? Que isso é um dos aspectos fundamentais do futebol brasileiro, é a alegria que eles têm no pé. Mas essa alegria ultimamente não tem aparecido, pode ser que apareça no Mundial, não sei, vamos ver. Depois, em sexto lugar, tenho a Alemanha. A Alemanha que também tem sido irregular. Se formos comparar a Alemanha com o Brasil, ambos têm vivido uma fase má. O Brasil tem vivido uma fase um bocadinho melhor que a Alemanha. Só que eu acho que a Alemanha, não sei, há jogos em que vejo os jogadores da Alemanha a dar a vida tipo a 100%. Parece que é o último jogo da carreira deles. Enquanto que no Brasil não vejo isso. Muitas vezes, não sei, minha opinião, não é? Parece que há jogos que eles entram e como são o Brasil, a seleção de pentacampeã, parece que já está ganho e depois não querem correr atrás. Mas sim, a seleção alemã tem alguns jovens jogadores que são bastante promissores, não é? Acho que o peso todo é carregado neste caso pelo Musiala. Não vejo o Wirtz a carregar grande peso. Pode-se dizer que ele é um dos jogadores que se esperaria mais, mas também se esperava bastante dele quando ele foi para o Liverpool e nos primeiros meses teve muito desaparecido. Agora, nestes últimos tempos, tem vindo a aparecer um bocadito mais, tem dado um bocadito mais, mas não sei se ele tem a maturidade e a experiência para carregar uma equipa destas nas costas. Obviamente o Musiala também não tem idade e maturidade, mas já deu mais e já tem mais provas dadas ao futebol e que muitas vezes é ele que desbloqueia os jogos do Bayern, é ele que muitas vezes consegue criar oportunidades e acho que pode ser um passo fundamental
para esta seleção. Também queria dizer só aqui um fato curioso, que o Ter Stegen nunca jogou um Mundial. Li essa notícia na Bola, acho eu. E acho incrível como é que o Ter Stegen, depois de tantos anos no futebol a topo, nunca jogou um Mundial. Pá, posso estar a dizer uma mentira, a notícia podia ser falsa, mas acho incrível como é que um jogador como esse nunca tenha jogado um Mundial. Acho que ele vai jogar este, acho que vai ser o primeiro Mundial dele. Não sei que idade é que tem, mas é um bocadito estranho agora que penso nisso. Enfim, em quinto lugar, entramos agora no top 5. Eu tenho a Inglaterra. Tenho a Inglaterra, especialmente pelo ano astronómico que tem feito o Harry Kane. Acho que a transferência dele do Tottenham para o Bayern de Munique já foi tarde, para dizer o de menos. É um craque. Já vimos-lo a jogar no Bayern de Munique, até já o via defender. Uma cena. Pensar como é que um ponta de lança que tem tantos golos numa época que consegue ter uma eficiência tão grande, mesmo assim ainda consegue vir trabalhar para a equipa. É uma cena de se aplaudir, não é? Há jogos em que ele parecia que estava a trinco, o que é inimaginável. Vermos jogadores na era moderna em que tudo está tão tático, tudo está tão. Tu ficas nesta parte do campo e só sais para fazer estes movimentos. Ver um jogador com essa liberdade, por assim dizer, de atacar, de vir-me cá atrás, de defender, ainda ter fogo para voltar, para o contra-ataque, e mesmo assim conseguir marcar tantos golos, é realmente incrível. E como estou aqui a ver, tenho a seleção da Inglaterra em quinto lugar. É uma seleção que também, muitas vezes, está quase lá e depois entrega no finalzinho, mas pelo menos tem chegado algumas vezes até a fases mais finais, por assim dizer, de torneios, de competições. E acho que tem jovens promessas, tipo o Saka, mas acho que o Saka é muito overrated, por assim dizer. As pessoas veem nele um super craque. Eu pessoalmente não vejo. Vejo como um bom jogador que se enquadra numa boa equipa, mas que pode facilmente ser substituído, a falar no nível do Arsenal. E a máquina em si continua a funcionar de uma boa forma. Acho que ele é uma peça importante, mas não uma peça insubstituível. E muitas vezes não o vejo como aquele jogador que consegue desbloquear um jogo. Não vejo o Saka como aquele jogador que tu metes na esperança de ganhar o jogo, não é? Estás a perder 2-1, o Saka vai entrar e vai tirar o jogo, não. Nem é aquele jogador que muitas vezes tu passas-lhe a bola na esperança de ser ele a tirar uma coisa do nada, fazer uma invenção do nada e fazer um gol, uma assistência, uma progressão de jogo. Acho que esse peso recai muito mais sobre o Harry Kane, que muitas vezes uma bola vem assim do nada e ele consegue finalizar muito bem, criar oportunidades e acho que vai ser ele. Se calhar eu até aponto aqui como possivelmente um dos melhores marcadores deste Mundial. Não digo o melhor, porque eu tenho um outro mais para a frente, mas top 3 melhores marcadores, acho que tenho o Harry Kane, se ele estiver a jogar bem, com cabeça, acho que sim. Mas pronto. Em quarto lugar, tenho a nossa seleção, não é? A seleção de Portugal. É uma seleção que este ano é o último Mundial do Ronaldo e acho que isso de certa forma vai trazer uma pressão a mais para a seleção. Acho que eles vão fazer tudo para ganhar o Mundial para o Ronaldo. E acho que isso pode fazer com que eles ainda tenham mais combustível para dar. Falando da seleção, ontem, hoje é terça, ontem não, 2 dias atrás, no domingo, jogaram contra o México. Foi às 2 da manhã, por acaso não vi o jogo, ficou 0-0. Hoje vão jogar contra a América, que eu estava a falar. Acho que hoje vai ser 3-0, uma coisa assim. Que se bem que é um amigável, não é? Nos amigáveis é mais para testar algumas coisas, afinar alguns pontos. Podem não estar a dar o 100% com medo de se lesionarem agora, porque também cada vez mais o calendário é mais tenso, tem mais jogos e a probabilidade de se lesionar é maior.
Mas acho que um 3-0 seria um bom resultado para Portugal. Se tivessem a jogar a 100%. Acho que se calhar é capaz de jogar, não sei. Um, mas sim, é uma seleção com ótimos jogadores, jogadores de topo mundial, não é? Obviamente. E que acho que é um bocado estranho estar a dizer isto. Acho que este Mundial, o último do Ronaldo, falando agora um bocadinho mais especificamente nele, acho que ele poderia ser quem entra aos 60 minutos para tentar criar uma oportunidade ou outra, mas acho que ele já não é o jogador que foi a nível físico, por assim dizer. Acho que não tem condições. Infelizmente, acho que já não tem condições para jogar os 90 minutos. E acho que muitas vezes, quando ele joga, o meu ponto de vista é que a seleção só tem olhos para ele. Percebo que já foi um dos melhores do mundo, já teve, já foi craque máximo, mas hoje em dia, pronto, já não é. Pode continuar a ser um jogador muito bom, finaliza muito bem, consegue criar oportunidades também assim do nada. Mas a seleção muitas vezes só tem olhos para ele, é só cruzamentos para o Ronaldo, é só bolas para o Ronaldo. E acho que a partir do momento em que a seleção consegue explorar outras oportunidades de ataque, consegue explorar outros jogadores, acho que isso pode ser bastante benéfico no geral, não é? Acho que o Ronaldo ou jogaria os primeiros 45 minutos e saía, ou então é aquele jogador que tu metes nos últimos 30 minutos na esperança de conseguir criar oportunidades dentro da área, não de correr já tanto, mas acho que não sou treinador e obviamente não percebo taticamente igual um treinador. Eu estou a falar aqui conversa de tasca, né? Como aqueles velhos que vão para os cafés e falam de futebol. É simplesmente a minha opinião, a opinião de quem vê os jogos da televisão. Mas sim, seria isso que eu faria. Também gostaria de dizer aqui uma coisa que me custa bastante, mas já que estava a falar há bocado de jogadores que são overrated, como o Saka, cada vez mais eu tenho uma opinião negativa sobre o Rafael Leão. Não sei, tenho acompanhado alguns jogos do Milan e há jogos em que ele não aparece em campo, não sei, há jogos em que é mesmo uma nulidade. Acho que quando ele está com a cabeça no jogo pode ser um ponto muito forte para Portugal. É um jogador muito rápido, muito habilidoso quando lhe apetece, mas há jogos em que simplesmente a bola, não sei, não sei se é falta de cabeça, não sei se é. Pronto, às vezes percebo, né? Às vezes há dias em que não estamos no nosso melhor, mas no Rafael Leão tenho sentido que isso tem sido muito regular, querendo ou não, e depois pode trazer um mau momento ou uma má oportunidade para a seleção portuguesa. Ele tem sido titular nos últimos jogos, tem sido jogado sempre, e muitas vezes sinto que quando não está mesmo. É que há jogadores que, ok, ele nem jogou mal, nem jogou bem, estava para ali, mas não, há jogos em que ele desaparece mesmo completamente, as coisas não saem bem. Obviamente isso acontece a todos os jogadores, mas sinto que com ele tem sido um bocadinho irregular isso, e é um bocado preocupante. Mas a seleção tem ótimos jogadores. O Nuno Santos, o Nuno Mendes, é um jogador que a cada dia que passa me enche mais os olhos, é incrível o que ele faz. E por falar em outros, né, no Bruno Fernandes, no Bernardo Silva, acho que a seleção tem muito, muito potencial, mas também vai ter uma grande pressão em cima. Mas é esperar para ver. Pode ser que este ano que as coisas corram bem, às vezes também é preciso a extralinha, né? como o Ruben Amorim falava, é preciso um bocadinho de sorte também. Mas iremos ver no que vai dar. Em terceiro lugar, tenho aqui assim um bocadito a rival. Tenho a Argentina. Porque é que eu tenho a Argentina em frente a Portugal? Pelo bom momento que têm vindo a dar, estão numa fase que, especialmente mentalmente, muito sólida. Vem de ser campeões do mundo, uma seleção que tem vindo a jogar bem. Tem ótimos jogadores também. Acho que, no geral, se calhar, não tem tão bons jogadores quanto Portugal, mas acho que é uma seleção muito mais entrosada e acho que é uma seleção que dá mais a vida. Os argentinos têm uma raça que é uma cena assim do outro mundo. Só não deixam ali as pernas e os braços em campo porque tem um jogo a seguir. Senão acho que iam para casa de muletas
se pudessem, se isso garantisse-lhes uma vitória, de certeza absoluta que ia haver um malta lá na seleção que ia fazer isso. Falando também um bocadinho sobre o Messi, já que falei sobre o Ronaldo. O Messi também tem vindo numa fase decadente, não é? A idade chega a todos. Acho que o Messi, neste momento agora, comparando com o Ronaldo, o Messi é um jogador que pode dar um bocadinho mais que o Ronaldo. Porquê? Devido à diferença de posições. O Ronaldo, como está à ponta de lança, muitas vezes já não consegue fazer aqueles movimentos de ruptura de espaço, não é? Vejo-o agora como um jogador menos móvel, mais de área mesmo, aquele jogador que a bola cai na área e esperam que ele marque. Já não é aquele jogador que outra hora foi de criar espaço, de fazer aquelas corridas. Obviamente ainda faz uma ou outra, mas pronto, a idade já não é o que era e as pernas também já não puxam tanto quanto puxavam. Por outro lado, o Messi a jogar numa posição de 10, acho que é uma posição que, querendo ou não, ajuda mais a ele, porque é uma posição que muitas vezes ele está mais, consegue ter mais uma visão do jogo e ele distribuir, em vez de ser ele a receber, ele recebe e passa, em vez de ser ele tem que estar-se a desmarcar, não, é ele que dá desmarcações para os colegas e acho que isso pode ajudá-lo. É uma posição assim que, obviamente, ele não vem defender, dependendo da tática que o treinador argentino escolher. Pode ter os médios a defender por ele e aí é mesmo simplesmente criar jogo, distribuir jogo, e isso para um jogador já da idade que eles estão, eu acho que puxa muito menos e acho que dessa forma ele consegue dar mais ao jogo, pelo menos durante mais tempo ele consegue ser útil, uma vez que pronto, o Ronaldo também não defende, mas o Ronaldo tem que atacar, enquanto que o Messi obviamente também ataca, mas é mais criação de jogo. E eu acho que a seleção argentina é sempre perigosa. Tem jogadores que, tal como a seleção de Portugal, estão dispostos a dar a vida e tudo pelo Messi, tal como a seleção de Portugal está disposta a dar a vida pelo Ronaldo para ganhar-lhe o Mundial, como eu disse. Acho que os jogadores da Argentina veem o Messi como o ídolo deles e acho que isso mentalmente é muito forte, é um ponto muito forte nessa seleção, pode fazer com que eles queiram fazer tudo para ganhar esse Mundial para o Messi. E bom, entrando agora no top 2. Em segundo lugar tenho a Espanha. Cada vez mais vemos promessas espanholas incríveis, falando do Lamine Yamal, falando de jogadores como Pedri, como Rodri, que à medida que os anos vão passando, vão se solidificando mais como craques mundiais, não é? E eu acho que é uma seleção que tem um grande potencial. É uma seleção ainda muito jovem, o que, querendo ou não, é muito perigoso, porque mesmo que não ganhem este ano, já tem uma grande base e já tem ótimos jogadores que podem vir ainda a evoluir mais para os próximos anos. Ou seja, é uma seleção que daqui para a frente só vai ainda subir mais. Já sinto que está muito alta, mas sinto que ainda vai subir mais. E é isso. Eu sinto que um dos grandes problemas, o principal problema da seleção espanhola é um ponta de lança matador. Eles vão jogar, acho que com o Oyarzabal, pelo menos ele foi convocado, não sei se ele vai jogar a ponta, ele às vezes joga mais para extremo, joga mais a 7, não sei se vai jogar a 9. Mas o jogo da Espanha faz-se muito pelos extremos, pelo 11 e pelo 7, neste caso o Lamine Yamal, não sei se vão jogar com o Nico Williams ou não, mas faz-se muito por aí, e há falta de um jogador de ponta de lança que seja matador. Muitas vezes os extremos conseguem desequilibrar o jogo, conseguem criar oportunidades, criar espaço, mas depois muitas vezes há falta de um cruzamento. O que é que tem que acontecer? Tem que haver movimentos interiores pelos extremos e eles daí criam oportunidades muitas vezes fora da área. O Lamine Yamal faz muito isso no Barcelona, de cortar para dentro e ter que ser ele finalizar de fora da área, porque obviamente não há, falando aqui na seleção espanhola, não há esse ponto de lança que dê para cruzar. No Barcelona temos o Carlos Lewandowski, que muitas vezes há esse finalizador, que acho que é um dos pontos fortes do Barcelona, que tem esse combo, por assim dizer, de várias formas que eles conseguem atacar por fora, conseguem puxar para dentro, conseguem cruzar,
disse que faz o Barcelona uma equipa neste momento, tão matadora, por assim dizer, mas pronto, não estamos a falar aqui de clubes, estamos a falar de seleções. Acho que a seleção espanhola é que tem o potencial mais alto de todas as seleções. É que pode chegar mais longe no futuro, mas neste momento, pá, a meu ver, tem uma grande possibilidade de ganhar, não é? Há jogadores, claro, que desequilibram jogos e acho que seria engraçado ver a Espanha numa final já há algum tempo que não ganha. Ganhou em 2010, acho eu, né? Que foi com o Iniesta. Mas sim, acho que tem bastante potencial. Porém, em primeiro lugar, tenho a França. Querendo ou não, é uma seleção que tem os jogadores. Tem craques, e já são craques formados, já são craques com outra experiência, mas também tem jovens. É uma seleção que é muito, muito, muito completa. Obviamente o meu destaque é o Mbappé, que eu acho que vai ser possivelmente o melhor marcador. Tinha dito que o Harry Kane ia ser um dos melhores, acho que vai ser Harry Kane em terceiro, talvez. Talvez segundo, Mbappé em primeiro. E quem mais poderia pensar? Poderia pensar num. Não sei. Agora assim, quando estou posto contra a parede, por assim dizer, entre a espada e a parede, não sei. Mas talvez um. Não sei. Teria que pensar um bocadinho melhor e não quero estar-vos a fazer aqui esperar muito no vídeo. Mas acho que esses serão os dois principais marcadores. Talvez o Ronaldo, querendo ou não, dependendo do tempo que ele joga, se jogar, porque eu acho que ele vai jogar os 90 minutos. Não vejo o Roberto Martínez a tirá-lo. E acho que pronto, ele vai bater os penaltis de Portugal, querendo ou não. Acho que o Bruno Fernandes não lhe vai tirar isso. Acho que obviamente vai marcar bastantes golos contra as seleções fracas que nós temos no nosso grupo. E acho que isso irá fazer aumentar bastante a contagem. E acho que se calhar é capaz de entrar no top 3, especialmente como eu disse, grande parte do jogo de Portugal vai ser funilado para ele. Acho que isso pode fazer com que ele tenha bastantes oportunidades e, obviamente, irá finalizar bastantes vezes e poderá marcar bastantes golos. Mas sim, falando da França, a França tem bons jogadores em todas as posições, não é? Obviamente, em principal, o Mbappé, que acho que é craque nível máximo. Podemos ver pelo que ele fez no último Mundial. E acho que se ele entrar outra vez com essa garra, especialmente a garra que ele teve no final, não é? Que ele jogou de uma forma inacreditável contra a Argentina. Perdão. Acho que a França tem tudo para ganhar. Tem bons jogadores, tem um bom selecionador, um bom treinador. Não sei até que ponto já não estará. Acho que é o treinador que está há mais tempo com uma seleção. Pelo menos as principais, não é? Não vou falar daquelas seleções de. Muitas vezes as seleções africanas ficam com selecionadores durante muito tempo. Não estou a falar das principais, estou a falar das seleções tipo países africanos, nem vêem mundiais, nada disso. Muitas vezes ficam com treinadores durante bastante tempo. Acho que até o recorde é de uma seleção africana, mas não sei qual é que é. Mas sim, cada vez mais vemos os jogadores franceses a chegar ao topo em clubes como o Real Madrid, como muitas vezes até desculpa, até perdi. Como no Real Madrid, com muitos clubes grandes, o Big Six da Premier League. Especialmente agora com o Cherki, que tem vindo numa ótima fase. Eu não sei se ele foi convocado ou não, estou a falar agora assim um bocadinho por alto. Mas gostaria de dar esse voto de confiança para o Cherki, que tem sido um jogador que tem vindo a ter uma evolução muito, muito interessante no Manchester City. Eu acho que ele é argelino, só que ele está naturalizado francês. Mas é uma seleção muito criativa, querendo ou não. Tem jogadores muito habilidosos, como por exemplo o Olise do Bayern. Muitas vezes criam assim coisas do nada, e com o Mbappé que corre feito um cavalo e que
marca golos a torto e a direito. Acho que é uma seleção muito interessante, com uma defesa muito, muito boa. Não podemos esquecer a defesa da França. E também queria deixar aqui um outro voto de confiança para o Maignan, ou Mike Maignan, guarda-redes, que é um guarda-redes que acho que as pessoas não falam o suficiente sobre ele. Se já falei sobre os jogadores overrated neste vídeo, o Mike Maignan é um jogador muito underrated, muito subvalorizado em português. É um jogador que muita gente não lhe dá o mérito que ele merece. Eu tenho visto uns jogos do Milan em que ele faz coisas inacreditáveis. Muitas vezes a defesa do Milan deixa passar bolas e ele faz umas defesas que não sei como é que... É um jogador que ainda não deu um passo para um gigante. Imagina, o Milan é um gigante, mas não sei como é que é um jogador que muitas vezes as pessoas não veem. Tenho pena disso. Se calhar agora neste Mundial consegue-se mostrar um bocadinho melhor. Mas sim, acredito que a França tem tudo ao seu dispor para ser campeã. Tem jogadores cada vez mais experientes, não é? Já foi uma seleção que, como é agora a da Espanha, tinha malta muito jovem, mas a cada ano que passa eles vão ficando mais experientes e isso torna uma seleção mais ameaçadora e que acredito que possa fazer moça a qualquer uma destas outras seleções que disse nesta lista e que muito possivelmente poderá ganhar o Mundial este ano. Mas pronto, pessoal, se vocês viram até aqui, por favor, deixem aí nos comentários a vossa lista. Se acham que isso é alguma coisa muito parva, digam também. Obviamente estou interessado em saber o que vocês acham. Podemos ter uma discussãozinha, falar sobre o que nós achamos, divulgar as nossas opiniões. E se puderem, mandem aí a vossa lista e digam-me o que é que vocês acharam dos meus melhores goleadores, melhores marcadores. Obviamente que é um bocadinho clichê essa lista, mas às vezes o clichê é o normal, é o que acontece. Não podemos estar sempre a pensar, a inventar coisas assim, porque geralmente o que é mais esperado é o que acontece. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Sei que disse aqui algumas redundâncias, mas é como disse. É como eu penso. E é isso, pessoal. Vejo-vos no próximo vídeo. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau.